Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta Egípcia na área, ou no canal, no YouTube. Vamos continuar a leitura de A Pedra da Luz, volume 1, Néfer, o Silencioso. Na leitura da semana passada, a gente acompanhou que Néfer é nada mais, nada menos do que o filho adotivo de Ramosé, o administrador do lugar da verdade. A pessoa ali que sabe de todos os segredos, literalmente, né? Nossa. Bom, muito obrigada pela presença de vocês em mais uma semana de leitura. Deixa o seu like já de começo e já compartilha aí comigo se vocês já gostaram da aparição de Ramsés no final, nos 2 últimos capítulos da leitura passada. Eu adorei. Sou fã de Ramsés, né, gente? Ah, que jeito. Bom, vamos começar? Capítulo 20. Pode falar, Ramosé? Quase todos os pedidos de admissão na confraria são rejeitados, mesmo quando procedem de artesãos experientes que deram provas de suas qualidades. Nesse caso, trata-se de um jovem colosso de 16 anos, sem nenhuma referência importante. Um filho de fazendeiro que passou por ateliês de curtidores de couro e de marceneiros, mas é tão obstinado que Sobek, o chefe da segurança, foi obrigado a aprisioná-lo por 2 vezes. Ele preencheu as condições necessárias para apresentar-se diante do tribunal de admissão? Sim, majestade, mas muitos daqueles que compõem hoje em dia a confraria vieram de fora, começando por você, Ramosé. Deixe o rapaz enfrentar os juízes do lugar da verdade. Ramsés o Grande enxergava longe. O velho escriba da tumba sentiu que participava de um daqueles momentos privilegiados, quando a visão do rei ultrapassava dos outros homens. Muitas vezes, durante sua longa vida, Ramsés tivera intuições que atravessaram as paredes do futuro, permitindo-lhe caminhar por vias não convencionais. Majestade, acreditais que esse jovem, que ele compareça diante dos artesãos e que eles não tomem decisões irrefletidas. Se conseguir passar pelas provas, esse rapaz talvez desempenhe um papel decisivo na história do lugar da verdade. Vou intervir junto a Sobek. Pensais em examinar vossa morada eterna, majestade? Certamente. Mas outra verdade me foi revelada. É preciso aumentar o santuário do Ka Real. Você zelou por essa construção, agora decidirá sobre a data dos trabalhos e sobre o plano da obra. Ramosé sentiu uma alegria imensa. É uma imensa honra para o povoado. Escolheremos o momento certo com a mulher sábia. Ramsés lembrava-se de que na juventude também escutara o chamado. Gostaria de ter participado da existência desses homens cujo pensamento se transformava em obra luminosa, mas seu pai, Sete, escolhera-o como sucessor para manter o Egito no caminho de Maat e preservar os vínculos da terra com o céu. Nem um único dia ele pudera esquivar-se de seus deveres, mas foi bom que assim fosse. Sobek abriu a porta da cela. Parou de fazer barulho? Tenho a intenção de abrir um buraco na parede dessa prisão e vou consegui-lo, respondeu ardoroso. Usando somente os punhos, o rapaz já conseguira destruir seriamente uma parte da parede de tijolos. Se não parar imediatamente, mandarei acorrentá-lo. Você não tem nenhum motivo para prender-me, já que eu trouxe o necessário para apresentar-me à porta do povoado. Você acha que conhece a lei melhor do que eu? No caso presente, acho. O chefe Sobek coçou a cicatriz embaixo do olho esquerdo, lembrança de uma luta mortal com um leopardo na savana da Núbia. Está começando a irritar-me de verdade, rapaz.
Vou ocupar-me pessoalmente do seu caso e prometo que você não vai mais querer abrir a boca diante de um guarda. Ardoroso queria reagir. Ele tinha uma constituição tão forte quanto a de Sobek, mas este era um pouco maior, e além de tudo, brandia uma clava na mão direita. Um guarda chegou correndo, ofegante. Chefe, preciso falar-lhe imediatamente. Não tenho tempo. É sobre o prisioneiro. A aflição do subordinado convenceu Sobek a escutá-lo. Por isso fechou a porta da cela. Ardoroso pensava em como o algoz usaria a clava. Se a levantasse bem alto, ele bloquearia seu braço e acertar-lhe-ia o peito com uma cabeçada. Mas Sobek era um profissional e não lutaria como um inexperiente. A luta não seria fácil para o rapaz e talvez ele não conseguisse sair vencedor. Mas o núbio não sairia ileso do duelo, porque Ardoroso usaria todas as suas forças na batalha. A porta foi aberta. Saia daqui, ordenou Sobek, ainda armado com a clava. Você quer bater-me pelas costas? Vontade é o que não me falta, mas recebi ordens. Um guarda vai acompanhá-lo até a porta principal do povoado. Ardoroso impertigou-se. Então existe uma lei nesse país. Saia daqui ou não respondo pelos meus nervos. Se tivermos oportunidade de nos reencontrarmos, Sobek, acertaremos nossa diferença. De homem para homem. Suma! Não sem o que me pertence. Com o maxilar contraído, Sobek devolveu a Ardoroso o saco de couro, o estojo para papiro, os pedaços de madeira bem amarrados e o banco dobrável confeccionado pelo aprendiz de marceneiro. Equipado com o precioso pecúlio, o rapaz saiu do fortim de cabeça erguida, como um general vitorioso avançando pelo país conquistado. O núbio que o acompanhava era um homem sólido, mas, ao lado de Ardoroso, ele parecia franzino. Você não deveria querer Sobek como inimigo, recomendou. Ele é rancoroso e na primeira oportunidade vai vingar-se. Melhor para ele, senão serei eu quem baterei nele. Ele é o chefe da guarda local. O importante é o valor de um homem, não seus títulos. Se esse Sobek vier atrás de mim, vai achar-me. O guarda não mais tentou chamar Ardoroso à razão, cuja exaltação aumentava à medida que se aproximava do objetivo. Desta vez, um guarda não iria impedi-lo de passar pela porta do povoado proibido. Ele ignorava o que aconteceria a seguir, mas pouco lhe importava. Saberia convencer os juízes de que ouvira o chamado e que, consequentemente, todas as portas lhe deveriam ser abertas. O sol brilhava generoso e seu calor dava mais dinamismo ao rapaz, que não temia nem as pessoas mais impiedosas. O fato de o povoado estar situado no deserto era para ele um trunfo a mais. Eu fico aqui, disse o guarda. Continue sozinho. Ardoroso não hesitou. Com um andar decidido, atravessou o espaço que separava o quinto e último fortim das cercanias do povoado. Naquele fim da manhã, os auxiliares haviam saído de seus ateliês para almoçar à sombra de um alpendre. Ficaram curiosos ao verem o rapaz passar. O guarda da grande porta levantou-se e barrou-lhe a passagem. Onde pensa que vai? Chamo-me Ardoroso. Quero entrar no lugar da verdade e trago o equipamento necessário. Tem certeza disso? Certeza absoluta. Se estiver enganado, vai passar por momentos difíceis. No seu lugar, eu não correria esse risco e voltaria para o lugar de onde saí. Fique no seu lugar, guarda, e não se preocupe com o meu. Eu avisei. Pare de tagarelar e abra a porta do povoado. O guarda resolveu abrir lentamente. Durante alguns minutos, Ardoroso ficou sem fôlego. Enfim, seu sonho se realizava. Fim do capítulo 20. Capítulo 21. 2 artesãos saíram do povoado. Um deles colocou-se atrás de Ardoroso e o outro na frente. Siga-me, ordenou esse último. Mas não vou entrar?
Se continuar a fazer perguntas inúteis, não o conduziremos à presença do tribunal de admissão. Irritado, Ardoroso conseguiu dominar-se. Desse lugar misterioso, ele ainda não conhecia as regras do jogo e devia evitar dar um passo em falso. Isso o condenaria. O trio deu as costas para a porta principal do povoado e caminhou na direção do maior templo do lugar da verdade, perto do qual fora erguida uma capela dedicada à deusa Hathor. Altos muros escondiam o prédio dos olhares profanos. Diante do portal fechado, 9 homens estavam sentados em bancos de madeira, dispostos em semicírculo. Vestiam uma simples tanga, com exceção de um ancião que usava uma longa túnica branca. Sou o escriba Ramosé, e você está no território sagrado da grande e nobre tumba de milhões de anos a oeste de Tebas. Aqui reina a deusa Maat na sua região luminosa. Seja sincero, não minta e fale com o coração, senão ela o afastará do lugar da verdade. Os membros do tribunal de admissão não pareciam amáveis, e o rapaz preferiu continuar olhando para o velho escriba Ramosé, cuja fisionomia era marcada pela bondade. Quem é você e o que deseja? Eu me chamo Ardoroso e quero passar a vida desenhando. Seu pai é artesão? Perguntou um dos juízes. Não, fazendeiro. Estamos brigados definitivamente. Que ofícios você praticou? O curtimento e a marcenaria, para satisfazer as exigências. Sem ter sido autorizado, Ardoroso depositou sua bagagem no chão. Eis o saco de couro, declarou orgulhoso. Estou juntando um estojo para papiro de boa qualidade. Os 2 objetos passaram de mão em mão. Um juiz resmungão tomou a palavra. Exigimos um saco de couro e não um estojo. É um erro fazer a mais do que o pedido? É. Esse é um deles. Não para mim, insurgiu-se o rapaz. Só os preguiçosos e os medíocres restringem-se às ordens porque têm medo do próximo e de si mesmos. À força de nos submetermos e de não tomarmos nenhuma iniciativa, tornamo-nos mais inertes do que uma pedra. Você, que fala com tanta segurança, por que só nos apresentou o banco dobrável e não a cadeira que deveria acompanhá-lo? Já que gosta de ir além do que lhe é imposto, por que se contentou em nos apresentar pedaços de madeira em vez da obra já feita? Os senhores pregaram-me uma peça, constatou Ardoroso, furioso contra os juízes e contra si próprio, e não fui capaz de perceber. Tenho direito a uma segunda chance? Sente-se no banco dobrável, ordenou o artesão resmungando. Quando apoiou o traseiro no assento, Ardoroso ouviu estalidos sinistros. Sem dúvida alguma, o banco dobrável não suportaria o seu peso. Prefiro ficar de pé. Quer dizer que você nem mesmo verificou a qualidade desse objeto. À sua arrogância podem se acrescentar a negligência e a incompetência. O exigido é um banco dobrável. Aqui o tem. Resposta insignificante, rapaz. Será que você não passa de um fanfarrão e de um covarde? Ardoroso cerrou os punhos. Estão enganados. Tentei satisfazê-los, mas meu objetivo não é fabricar móveis. Sei desenhar e posso prová-lo. Um outro artesão colocou diante de Ardoroso um pincel, um pedaço de papiro usado e um godê de tinta preta. Bom, prove-o. O rapaz ajoelhou-se. Com os olhos fixos no velho escriba Ramosé, começou a fazer seu retrato. Sua mão não tremia, mas não estava habituado a esse material cuja utilização pareceu-lhe das mais delicadas. Posso fazer bem melhor, mas é a primeira vez que manejo um pincel e desenho num papiro, fazendo uso de tinta. Em geral, contentava-me com a areia.
Nervoso, precipitado, Ardoroso não fez a parte de cima da testa nem as orelhas. O retrato de Ramosé estava horroroso. Deixe-me recomeçar. O desenho circulou. Nenhum comentário foi feito. O que você sabe sobre o lugar da verdade? Perguntou Ramosé. Ele guarda os segredos do desenho e quero conhecê-los. O que vai fazer com eles? Decifrar a vida. E essa viagem não tem fim. Não precisamos de pensadores, e sim de especialistas, Desferiu um artesão. Ensinem-me a desenhar e a pintar, insistiu Ardoroso, e verão o que sou capaz. Você está noivo? Não, mas já conheci muitas moças. Para mim, elas fazem parte dos prazeres da vida, nada mais. Não pretende casar-se? Claro que não. Não quero ficar sobrecarregado com uma dona de casa e um chorrilho de moleques. Quantas vezes mais preciso dizer-lhes que meu único objetivo é desenhar a criação e pintar a vida? A exigência de segredo não o incomoda? Pior para aqueles que não o conseguirem desvendar. Sabe que vai ter de submeter-se a regras muito severas? Se não me impedirem de progredir, tratarei de suportá-las, mas não me submeterei a ordens estúpidas. Será que você é tão inteligente que pode avaliá-las? Ninguém me traçará um caminho, eu o farei. O juiz resmungão voltou ao ataque. Com esses propósitos, você se acha digno de pertencer à nossa confraria? Os senhores decidem. Pediram-me para ser sincero. Estou sendo. Você é paciente? Não, e não pretendo sê-lo. Acha que seu caráter é tão perfeito que nenhum de seus aspectos precisa ser modificado? Nunca me perguntei. É com o desejo que atingimos nossos objetivos e não com o caráter. Ter inimigos é normal. Ou eles me vencerão porque sou um fraco, ou arrastá-los-ei. De qualquer maneira, haverá uma luta. Por isso é que estou sempre pronto a lutar. Não ouviu dizer que o lugar da verdade é uma enseada de paz, de onde as brigas foram banidas? Se há homens e mulheres, isso é impossível. A paz não existe em parte alguma da terra. Tem certeza que precisa de nós? Os senhores são os únicos a possuírem os conhecimentos que não posso conseguir por mim mesmo. O que mais você tem a dizer para convencer-nos? Nada. Então vamos deliberar. E você deve esperar por nosso veredito. Não há apelação. O velho escriba fez sinal a 2 artesãos que trouxeram Ardoroso para que o conduzissem à porta da frente do povoado. Vai demorar? Ninguém lhe respondeu. Fim do capítulo 21. Capítulo 22. Ramosé estava em estado de choque. Muitas vezes já presidira o tribunal de admissão, mas era a primeira vez que se defrontava com um candidato como esse. Era evidente que Ardoroso desagradara profundamente aos artesãos chamados para jurados, aos quais se juntaram Akenhir, o resmungão, sucessor de Ramosé e escriba da tumba em exercício. Pelo menos a deliberação não duraria muito, e não seria semelhante ao debate que se seguira ao depoimento de Silencioso. Akenhir mostrara-se, então, particularmente agressivo. Alegava que o rapaz, dotado de inúmeras qualidades, tinha diversas carreiras ao seu alcance e que o lugar da verdade seria um espaço muito restrito para ele. Essa não havia sido a opinião da maioria dos artesãos, impressionados com a forte personalidade do postulante. Ramosé empregara toda a sua autoridade para impedir 2 artesãos de passarem para o lado de Akenhir, rejeitando assim o pedido de admissão do filho espiritual de Neb, o realizado. Como a unanimidade era indispensável, o velho escriba travara um longo e difícil combate para conseguir modificar a visão negativa de Akenhir. Em relação a Clara, as deliberações haviam sido breves.
quando ela evocou o chamado do topo do Ocidente, o tribunal, composto pelas sacerdotisas de Hathor que habitavam o povoado, emocionou-se profundamente, e a presidente do júri, conhecida por mulher sábia, acolhera alegremente a esposa de Néfer, o silencioso. Quem quer a palavra? Perguntou Ramosé. Um escultor levantou a mão. Esse ardoroso é vaidoso, agressivo e não tem nenhum senso de diplomacia. Mas estou convencido de que realmente ouviu o chamado. É sobre esse ponto, e é sobre esse ponto que nos devemos pronunciar. Um pintor foi autorizado a se manifestar. Não concordo com você. Que o postulante tenha ouvido o chamado, eu não contesto. Mas qual é a natureza desse chamado? Ele deseja a própria realização e não uma completa integração na confraria. Nós lhe daríamos uma técnica, mas ele não nos daria nada. Esse jovem deve seguir seu próprio caminho, que está muito longe do nosso. Kenhiro, resmungão, interveio com veemência. Um fogo estranho move esse rapaz e ele os incomoda. Pois vocês só gostam dos tíbios. Ah, esse não é um artesão comum. Submisso ao contramestre, incapaz de refletir e tão apagado que ninguém o nota. Admiti-lo entre nós é correr o risco de ver uma tempestade atravessar o povoado e alterar muitos hábitos. Será que os artesãos do lugar da verdade ficaram tão medrosos a ponto de recusar um talento extraordinário? E ele possui esse talento. Como vocês viram? Um desenho ruim, concordo, em razão da sua inexperiência. Mas que retrato extraordinário! Citem-me um só desenhista que, antes de haver recebido um ensinamento correto, tenha mostrado igual capacidade. Mesmo assim, objetou o escultor, pode ficar certo de que esse rapaz cheio de vida se recusará a obedecer e desprezará nosso regulamento. Se isso acontecer, será expulso do povoado, mas estou convencido de que ele se dobrará para atingir suas metas. Vamos falar de suas metas? Será que ele não é um simples curioso que quer desvendar os segredos da nossa confraria? Não será o primeiro. E vocês todos sabem que os curiosos não têm nenhuma chance de permanecer muito tempo entre nós. Ramosé estava estupefato com a atitude do colega Kenhir, que refutava uma a uma as objeções formuladas contra Ardoroso. Em geral, o escriba da tumba não tomava partido com tanta impetuosidade. Os artesãos mais hostis a Ardoroso começavam a vacilar. Precisamos de pessoas equilibradas e tranquilas como Néfer, prosseguiu Kenhir, mas também de corações inflamados como esse futuro pintor. Se conseguir perceber o sentido da obra que se realiza aqui, que figuras esplêndidas não traçará sobre as paredes das moradas eternas? Acreditem-me, devemos tentar a aventura. O chefe de equipe, Nébio realizado, interveio. Nossa confraria não tem por vocação tentar aventuras, e sim perpetuar as tradições da Morada do Ouro e preservar os segredos do lugar da verdade. Esse jovem não participará das nossas preocupações e vai se comportar como um saqueador. Ramosé sentiu que a oposição do chefe era irredutível e por isso não podia mais ficar calado. Tive o privilégio de conversar com Sua Majestade e falamos sobre o caso desse jovem. Se entendi bem o pensamento de Ramsés o Grande, Ardoroso parecia-lhe possuído de uma energia particular que não devemos negligenciar, no interesse supremo da confraria. Seria a energia de Set? Perguntou o chefe de equipe. Sua Majestade não especificou. Mas é ela mesma, não é? Os juízes se arrepiaram. Assassino de Osíris, encarnado numa criatura sobrenatural que alguns comparavam a um canídeo, outros a um okapi, o deus Set era detentor do poder do cosmo que a humanidade ora sentia como benefício, ora como destruidor. Sem ele seria impossível lutar contra as trevas e fazer renascer a luz a cada manhã.
e era preciso ser um faraó da estatura do pai de Ramsés para ousar carregar o nome de Sete. Nenhum monarca antes dele suportara um tal fardo simbólico, e isso levara a mandar construir em Abidos o maior e mais esplendoroso dos santuários de Osíris. Em geral, as pessoas com a energia de Sete estavam sujeitas a excessos e à violência, que só uma sociedade firmemente constituída sobre o pedestal de Maat poderia canalizar. Um indivíduo desse tipo não devia ser excluído de uma comunidade de artesãos destinada a criar a beleza e a harmonia? Sua Majestade deu-lhe alguma ordem em relação a Ardoroso? Perguntou o chefe de equipe a Ramosé. Não, mas ele apela para nossa clarividência. Precisa dizer mais? Acrescentou Kenrir. Saibamos interpretar a vontade do faraó, que é o mestre supremo do lugar da verdade. Os mais céticos foram convencidos, mas Nébio, realizado, não desistiu. Minha nomeação como chefe de equipe foi aprovada pelo faraó. Portanto, ele confia em mim para julgar as qualidades daqueles que desejam entrar para a confraria. Por isso, qualquer fraqueza de minha parte seria condenável. Por que exigir menos desse jovem do que dos outros artesãos? Você é o único juiz a se opor à admissão de Ardoroso, constatou Kenrir. E precisamos de unanimidade. Esse isolamento não deveria fazê-lo reconsiderar sua posição? Nossa confraria não deve correr nenhum risco. O risco faz parte da vida, e se recuarmos diante dele, seremos levados à imobilidade e depois à morte. Habitualmente muito calmo, o chefe de equipe estava a ponto de enfurecer-se. Constato que esse jovem conseguiu dividir-nos. Esse resultado não deveria incitar-nos a uma maior desconfiança? Não exagere, Neb. Já tivemos discussões acaloradas sobre alguns candidatos. Com certeza, mas sempre obtivemos unanimidade. É preciso sair dessa situação, decidiu Ramosé. Você está convencido? Não, respondeu Nébio realizado. Temo que esse rapaz perturbe a harmonia do povoado e dificulte nosso trabalho. Você não tem pulso suficiente para impedir um desastre como esse? Perguntou Kenrir. Não superestimo minha capacidade. Ramosé compreendeu que a disputa não abalaria a determinação do chefe de equipe. Opor-se não é uma atitude construtiva, Neb. O que propõe para sairmos do impasse? Vamos testar Ardoroso. Se realmente ele escutou o chamado e se possui a força necessária para criar seu próprio caminho, a porta ser-lhe-á aberta. O chefe de equipe expôs seu plano. Todos aderiram, inclusive Kenrir, que, resmungando, afirmou que tomavam precauções inúteis. Fim do capítulo 22. Capítulo 23. Será que ainda vai demorar muito? Perguntou Ardoroso a um dos dois artesãos que se sentaram ao seu lado. Não sei. Mas eles não podem deliberar por muitos dias. Isso já aconteceu. Quando demora é bom ou mau sinal? Depende. Quantos candidatos vocês aceitam por ano? Não existe uma norma. Há um limite? Você não precisa saber. Quantos são vocês no momento? Pergunte ao faraó. Há grandes desenhistas entre vocês? Cada um faz seu trabalho. Ardoroso viu que seria inútil interrogar o artesão, e o colega dele parecia ser mudo. Mesmo assim, o rapaz não desanimou. Se os juízes que ele enfrentara fossem homens sensatos, compreenderiam a intensidade do seu desejo. Alguém passou pelo lado oeste da muralha. Ardoroso reconheceu-o imediatamente, levantou-se e deu-lhe um abraço. Silencioso, eles admitiram você? Tive essa sorte. Pelo menos você me falará sobre o povoado.
Impossível, ardoroso. Jurei manter segredo e não há nada mais importante do que a palavra dada. Então você não é mais meu amigo. Claro que sou, e estou convencido de que você vai conseguir. Você pode falar a meu favor? Infelizmente não. É o tribunal de admissão que decide, e só ele. É o que eu pensava. Você não é mais meu amigo de verdade. No entanto, salvei sua vida. Nunca esquecerei. Já esqueceu, agora que pertence a um outro mundo, e recusa-se a ajudar-me. Não posso. Você precisa enfrentar essa prova sozinho. Obrigado pelo conselho silencioso. A confraria me deu um novo nome, Nefer, e preciso contar-lhe que me casei. Ah, ela é bonita? Clara é uma mulher sublime. O tribunal admitiu-a no lugar da verdade. Você teve muita sorte. As 7 fadas de Hathor deviam estar presentes em volta do seu berço. E não foram mesquinhas com os presentes. Que trabalho lhe deram? Isso também não posso falar. Ah, tinha esquecido. Para você eu não existo mais. Ardoroso. Pode ir embora, Néfero silencioso. Prefiro ficar sozinho com os guardas. Eles não falam mais do que você, mas não se dizem meus amigos. Tenha confiança. Você escutou o chamado. Os juízes não o dispensarão. Néfer pousou a mão no ombro de Ardoroso. Tenho fé em você, meu amigo. Sei que o fogo que arde no seu peito queimará todos os obstáculos. Quando Néfer se afastou, Ardoroso teve vontade de segui-lo e de entrar com ele no povoado, mas seria expulso para sempre. Pouco antes do fim do dia, um dos juízes do tribunal apareceu. Todos os músculos de Ardoroso se retesaram, como se ele fosse entrar num último combate. Tomamos uma decisão, anunciou o juiz. Nós o admitimos na equipe externa, sob a responsabilidade de ceramista Becken, chefe dos auxiliares. Procure-o para saber o trabalho que deverá fazer. Equipe externa? Mas o que isso significa? O juiz foi embora, seguido dos 2 artesãos. Espere! Exijo mais explicações! O guarda da porta interpôs-se. Calma! Você já sabe a decisão e deve aceitá-la. Ou então desapareça e nunca mais volte aqui. Ficar na equipe externa não é tão ruim. Você vai achar um lugar como ceramista, cortador de madeira, lavadeiro, carregador de água, jardineiro, pescador, padeiro, açougueiro, cervejeiro ou sapateiro. Essas pessoas trabalham para garantir o bem-estar dos artesãos do lugar da verdade e fazem um bom serviço. Eu mesmo e o outro guarda da porta somos homens da parte externa. Você não citou os desenhistas nem os pintores. Esses aí conhecem o segredo. Mas para quê? Eles não são nem mais felizes nem mais ricos e passam a maior parte da vida exaustos. Você saiu-se melhor, pode acreditar. Trate de aprender com Becken, o ceramista, e terá uma boa vida. Onde ele mora? No limite das terras cultivadas, numa pequena casa com estábulo. Não tem do que se queixar, mas é um tinhoso persuadido de que todos os auxiliares cobiçam o seu lugar. Aliás, talvez tenha razão. Cuidado com a brutalidade dele. Becken é malicioso. Ele não chegou aonde está por acaso. Se desagradá-lo, ele acaba com você. Quando se pertence à equipe externa, ainda é possível entrar para a confraria? Externo é externo. Não procure mais nada e contente-se com o que lhe foi oferecido. Por ora, você pode dormir num dos ateliês dos auxiliares. Daqui a algum tempo, morará numa casa na zona cultivada. Casará com uma bela moça que dar-lhe-á belos filhos. Evite os lavadeiros. O trabalho deles é duro. O melhor é ser pescador ou padeiro. Se for sabido, venderá os peixes ou os pães sem declará-los ao escriba do fisco. Vou procurar Becken imediatamente. Não o aconselho. Por quê? Depois do dia de trabalho, ele gosta de sossego. Ver um desconhecido aparecer na sua casa vai deixá-lo com um humor massacrante, e ele implicará com você. Vai dormir. Poderá procurá-lo amanhã de manhã.
Ardoroso teve vontade de avançar para cima do guarda e em seguida destruir o muro do povoado proibido. Silencioso e medroso, tornara-se Néfer, e ele, cujo chamado era tão intenso, fora mandado para a equipe externa onde apodreceria como um incapaz. Humilhado, teria outra opção além de destruir o que nunca obteria? O guarda sentara-se na esteira, olhos baixos. Ardoroso ouviu o riso das crianças, as vozes das mulheres, os ecos de conversas. A vida recomeçava no interior do povoado, uma vida que ele não podia ver. Quem seriam as pessoas admitidas para conhecer os segredos do lugar da verdade? Que qualidades demonstraram para convencer o tribunal a admiti-las? Ardoroso só conhecia Néfer, o silencioso, e não se parecia com ele. Teria de lutar com suas próprias armas. Ninguém viria ajudá-lo, e os conselhos não passavam de veneno. Mas não desistiria. Dirigiu-se aos ateliês despovoados dos auxiliares, sabendo que o guarda observava-o com um canto do olho. Fingiu entrar num dos ateliês, mas contornou-o para ficar fora do campo de visão da sentinela. Em seguida, ladeou a colina, tomando cuidado para andar tão silenciosamente quanto uma raposa do deserto. Já que a confraria relegara-o para os auxiliares, mostraria do que era capaz. Fim do capítulo 23. E fim de mais um bloco de leituras. Resiliência. Eu acho que é isso que os juízes da confraria querem que Ardoroso mostre. Quem rir não, né? O Neb. Eu fiquei confusa. Eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto eu estava lendo, eu estava pensando que era o Quenhir que não queria que Ardoroso entrasse, mas no final das contas foi o contrário, era Neb que não queria. E vocês lembram quem é Neb? E Ramosé? Gente, bom, vou ficar por aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse bloco de capítulos. Da interferência, né, entre aspas, de Ramsés para que Ardoroso fosse aceito, desses segredos, né, da confraria, de o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Deixem aí para mim as impressões de vocês. Bom, é isso por enquanto. Um ótimo final de semana. A gente se encontra na semana que vem, em mais uma Quarta Egípcia. Um grande beijo para vocês. Tchau!